Oi, povo, tudo bom? Então, como não deu para a gente terminar a nossa ficha de bioquímica na sala de aula, eu pensei em fazer esse vídeo para a gente resolver as questões, para que vocês não tenham a desculpa de que a gente não revisou, de que a gente não estudou. Lembrando que esse teste que vai acontecer essa semana, né, o assunto bioquímica também faz parte da nossa prova. Então, vamos lá, vamos resolver as questões. Qualquer dúvida é só postar no grupo, beleza? Vamos lá. Primeira questão. A água é a substância mais abundante na constituição dos mamíferos. É encontrada nos compartimentos extracelulares, líquido intersticial, intracelulares, no citoplasma, e transcelulares, dentro de órgãos como a bexiga e o estômago. Sobre a água e a sua presença nos mamíferos, julgue as frases abaixo, assinalando falso ou verdadeiro. A quantidade em que é encontrada nos organismos é invariável de espécie para espécie. Será que a quantidade de água encontrada nas diferentes espécies é invariável? Todo mundo tem a mesma quantidade de água? Não, né, gente? Falso. A quantidade de água vai variar dependendo da espécie. Então, uma semente tem bem menos água do que uma melancia, né? Isso é bem óbvio pra gente. Segundo, com o passar dos anos, existe uma tendência de aumentar seu percentual em determinado tecido. Então, será que com o passar dos anos a gente tem a tendência de acumular mais água? Não, né, gente? A tendência é que a gente diminua a quantidade de água com o passar dos tempos. Então, uma criança tem muito mais água nos seus tecidos do que um idoso. Próximo. É importante fator de regulação térmica dos organismos. Então, será que a água ela vai regular a temperatura no corpo dos organismos? Verdade, né? Então, uma das funções da água é realmente essa, o controle térmico, né? Próximo. Em tecidos metabolicamente ativos é inexistente. Então, onde tiver um metabolismo bem forte, né, em células que são ativas, será que a água é inexistente? Não, né, gente? Falso. A água, ela é super importante para que esse metabolismo aconteça, certo? Vamos para a próxima. Participa da constituição dos fluidos orgânicos que transportam substâncias dissolvidas por todo o corpo. Será que a água, ela vai participar da constituição dos fluidos orgânicos? Será? Qual será se a gente pensar nós, humanos, quem será que tem essa participação de levar, de transportar as substâncias dissolvidas pelo corpo? É o sangue. Então, o sangue, ele é o único tecido fluido, o único tecido líquido que a gente tem no nosso corpo. Então, será que ele tem água? Com certeza, né? Próximo. Constitui meio dispersante para facilitar a realização das reações químicas. Então, será que a água ela está ali para ajudar na realização das reações químicas? Com certeza, né? A água, por sua propriedade de solvente universal, vai ajudar e muito na realização das reações químicas. Vamos para a próxima questão. Devem constar na dieta humana íons correspondentes aos seguintes químicos, exceto... Então, qual dessas 5 opções não pode constar na dieta humana? Será que é o cálcio que compõe os nossos ossos? O cloro, ele vai estar presente lá na regulação, lá no néfron, vai também auxiliar na despolarização e repolarização do neurônio. Será que é o ferro que vai auxiliar a formação da hemoglobina? Na verdade, é o átomo que segura toda a estrutura química da hemoglobina e ele é necessário na formação dos glóbulos vermelhos. Será que é o sódio que constitui, junto com o potássio, a bomba de sódio e potássio,
que é ativo em todas as células? Ou será que é o mercúrio, um metal pesado e que vai ter vai gerar grandes transtornos se for consumido alimentares, né, nas pessoas? Qual será dessas opções? Claro que é o mercúrio, né, gente? Vamos lá, próxima questão. Alguns ciclistas de competição que fazem corridas de longa distância levam na bicicleta uma bisnaga que contém uma solução de glicose. Por que motivo a utilização de uma solução de sacarose, que é também energética, não é vantajosa? Porque ao invés de levar glicose, eles não levam sacarose? Então aí a gente vai lembrar do estudo dos carboidratos e lembrar que a glicose é um monossacarídeo, né? Uma hexose. Então ela já está na sua forma mínima, né? A menor constituição de um carboidrato é o monossacarídeo. Já a sacarose é um disacarídeo. Então ela vem da junção de dois monossacarídeos, glicose mais frutose. Então, por este motivo, não é vantajoso que o ciclista leve a sacarose. Por quê? Porque essa sacarose ainda teria que sofrer uma ação de uma enzima, a sacarase, que iria separar as moléculas de glicose e frutose, para aí sim esse ciclista ter acesso à energia do carboidrato. Já isso não ocorre na glicose, porque ela já está ali pronta para que seja liberada a energia. Então é mais vantajoso levar a glicose, só uma solução de glicose, porque aí você já não precisa de tratar ela, dela sofrer ação enzimática, o que obrigatoriamente teria que acontecer com a sacarose. Quarta questão. Qual dos alimentos abaixo não é rico em carboidratos? Então, qual dessas opções não é rico em carboidrato? Será que é o pão, o mel, a uva, o bife ou o arroz? Olhando, essa questão é bem clara. Quais são as fontes que cada uma delas apresenta, né? O pão, ele é riquíssimo em amido, e amido é um carboidrato, então a gente já tá vendo aí que ele já não é a nossa resposta. O mel obviamente é extremamente energético, extremamente doce, apesar que doce não é exatamente uma característica dos carboidratos, nem todos os carboidratos são doces, né? Mas o mel, sim, é constituído de carboidrato, né? O bife, será que o bife é rico em carboidrato? Claro que não, né, gente? O bife, ele é rico em proteínas, né? O arroz também, ele é rico em carboidratos. E a uva, né, como a maior parte das frutas, né, dos frutos, é rico em carboidratos, ok? Próxima questão. Das substâncias, indique aquela que tem função basicamente energética. Então, qual dessas opções apresenta uma substância que é basicamente energética? A função dela é fornecer energia. Será que são as vitaminas, os sais minerais, as proteínas ou nenhuma delas? Claro que é os carboidratos, é a opção carboidratos, né? Então, os carboidratos, a função primordial deles é ser fornecedor de energia, apesar que existem os carboidratos que são estruturais, como, por exemplo, a celulose, que vai constituir a parede celular vegetal. Sexta questão. O modo A está para os animais, assim como o modo B para os vegetais. Os termos A e B são, respectivamente. Então,
Vamos pensar, aqui nas opções a gente está vendo celulose, glicose, amido, glicogênio. Então, esses modos são o quê? Já vamos nos situar. São carboidratos, né? Celulose, glicose, amido, tudo isso é carboidrato. Então, vamos pensar. Qual das opções, qual delas vai mostrar o carboidrato para os animais, né? O característico dos animais e qual que é o característico para os vegetais. Isso respectivamente, né? Então vai ser respectivamente, então na ordem. Por isso que vocês vão ver algumas opções que têm os mesmos nomes, mas que estão em ordem diferente. Então vamos lá. Será que a celulose está para os animais? Onde é que a gente encontra a celulose? Nos vegetais. Então, todas as opções que tiver celulose como a primeira opção, a resposta para A não é verdade, porque ela não está para os animais. Qual é o carboidrato que está para os animais? Glicogênio. Então, qual é a opção que a gente tem aí? O glicogênio primeiro? Letra D, né? Então, é o único que apresenta o A como glicogênio. Então, a gente já tem a nossa resposta. B, é o modo para os vegetais? Sim, né? O modo de reserva energética. A, glicogênio para os animais. B, amido para os vegetais. Sétima questão. Qual é a diferença entre um aminoácido natural e um essencial? Quais são essas diferenças? Por que um é natural, um é chamado de natural e o outro é essencial? Os aminoácidos naturais são aqueles que nós produzimos, né? O organismo produz, e nos seres humanos quem faz esse trabalho é o fígado. Então, tem certos tipos de aminoácidos que a gente vai produzir no fígado. Outros a gente não produz. Lembrando que a gente tem 20 tipos de aminoácidos diferentes, né? Aminoácidos funcionais, e parte deles é considerado natural para a espécie humana, né? E parte dele essencial. Natural porque vai ser produzido pela espécie. Essencial é porque vai ter que ser obtido. E no nosso caso, na nossa espécie, nós temos que obter esses aminoácidos na alimentação. Então, por isso que é tão importante a gente ter uma alimentação balanceada, ok? Oitava questão. A análise de duas proteínas mostrou que cada uma delas é constituída por 180 aminoácidos. Baseando-se nesse fato, é possível afirmar que as duas são iguais? Justifique a resposta. Então, duas proteínas têm a mesma quantidade de aminoácidos. Só por esta quantidade a gente pode dizer que elas são iguais, só porque ambas apresentam 180 aminoácidos? Não. A gente não pode dizer que elas são iguais, porque como a gente falou na questão anterior, existem 20 tipos de aminoácidos diferentes. E esses 180 podem estar se arrumando em ordem, em sequências diferentes. Então a gente não pode dizer que elas são iguais, certo? Elas tranquilamente podem ser diferentes, ok? Nona questão. Considere as afirmações abaixo relativa a enzimas. São proteínas com função catalisadora. 2. Cada enzima pode atuar quimicamente em diferentes substratos. 3. Continuam quimicamente intactas após a reação. 4. Não se alteram com as modificações da temperatura e do pH do meio. Qual dessas proposições é verdadeira? As enzimas, elas são proteínas com função catalisadora? Será que elas têm essa função de quebra, de catalisar? Sim, verdade. As enzimas, a função delas é catalisar, é quebrar,
certo? Cada enzima pode atuar quimicamente em diferentes substratos? Será que uma enzima ela pode pegar qualquer substrato? Não, as enzimas são específicas. Então, aquele sistema que a gente viu, chave, fechadura. Então, as enzimas elas só vão encaixar no seu respectivo substrato. Elas não encaixam em qualquer substrato, é só no seu específico. Certo? Então, a proposição 2 é falsa. 3. Continuam quimicamente intactas após a reação? Será que quando a reação ocorre, a enzima também é digerida? Não, a enzima não é digerida, ela continua intacta. Então, terceiro, verdadeiro. E o quarto, será que ela não se modifica com a temperatura e com o pH? Se modifica, a gente já viu isso, é uma característica das proteínas, elas são sensíveis a aumento de temperatura e variação do pH. Cada uma tem a sua temperatura ótima e tem o seu pH ótimo. Havendo alteração, tanto de temperatura quanto de pH, elas sofrem um processo chamado de desnaturação, então elas vão perder a forma estrutural e aí elas não vão mais poder desempenhar a sua função. Baseado nisso, qual a opção que fala que é verdadeira? Letra A, 1 e 3. As únicas proposições verdadeiras são 1 e 3, ok? Última questão. Vamos lá. Considere o seguinte esquema em que as letras representam substâncias químicas e os números representam enzimas que catalisam reações de transformações. Então, tá aí o esquema para a gente analisar. Qual das seguintes afirmações é uma hipótese lógica derivada da análise do esquema? Então, vamos lá. Letra A. A enzima 4 é a mais importante da série. Então, será que essa enzima aqui, 4, é a mais importante da série inteira? Não, né, gente? Nada a ver isso. Todas as enzimas são importantes. Se alguma faltar, o esquema não vai acontecer, né? Então é falso. B. Se uma substância destruir a enzima 3, todas as reações cessarão. Então, se vier uma enzima que uma substância destruir essa enzima 3 aqui, ela vai... Todas as reações que estão acontecendo vão cessar? Não, né? A transformação de A para B, de B para C, vai continuar existindo. E até onde existe a substância D, a enzima 4 vai transformar em NEA. Então, falso. Letra C. Se a enzima 1 for removida, B será formada a partir de A, mas a reação reversa não ocorre. Então, vamos lá. Se aqui essa enzima 1 for removida, B será transformado a partir de A, mas a reação reversa não ocorre. Nada a ver, né? A reação vai e a reação volta, certo? Então, se ela for removida essa enzima 1, A não vai ser mais transformado em B, ok? D. Quando a substância A for sintetizada, não há mais necessidade de formação de B. Mentira, né? A vai se transformando em B, que transforma em C, D e E, e essa reação vai voltando. Então, ela vai e ela volta. Letra E. A substância C será acumulada após a remoção da enzima 3. Então, se a gente tirar essa enzima 3 aqui, a reação vai até a substância 3. Então, ela vai ficar acumulada a substância 3. Não vai mais aparecer nem D, nem E, após a remoção da enzima 3. Então, a resposta é a letra E, ok? Pronto, povo, foi isso. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido todas as questões.
Repito, se ficou alguma dúvida, posta no grupo que eu vou tentar resolver, tratar logo antes que vocês façam o teste. E mesmo que depois tenha passado o teste, se tiver alguma dúvida, vamos falar, vamos trocar uma ideia, porque lembra que isso também é assunto da prova, beleza? Então, beijos, bom teste!